Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver as plantas que eu cultivo aqui dentro de casa. Esse vídeo é atendendo a um pedido de uma amiga e seguidora aqui do canal. A Suzana pediu que eu mostrasse as minhas plantas, fizesse um tour aqui pelas plantas dentro de casa. Inclusive, dias atrás eu fiz um vídeo mostrando algumas plantas aqui dentro de casa. E hoje eu vou mostrar as plantas que eu tenho aqui na varanda e também as plantas que ficam na cozinha, as plantas do corredor. Nós vamos fazer um tour completo. E aqui, olha, eu tenho essa dracena, uma planta linda. Gente, essa é uma planta de sombra ou meia sombra. Quem me acompanha aí sabe que essas são cultivadas sempre aqui, ó, nesse cantinho, aqui dentro de casa. Gente, a maioria dessas plantas, elas já estão aqui há muito tempo, sempre ficaram aqui dentro de casa, aqui na varanda. Porém, tem algumas que eu trouxe recente, devido à poda da graviola, tem algumas que sentiram bastante com o sol quente. E aqui eu tenho uma jiboia, essa jiboia prateada, essa faz bastante tempo que é cultivada aqui dentro de casa. Aqui eu tenho filodendro amarelo, esse também sempre foi cultivado dentro de casa, uma plantinha ótima, linda, de fácil cultivo, rende bastante. Eu tenho espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara também. Essa vai bem tanto no sol como na sombra. É uma planta bem resistente, uma planta bem rústica. Aqui eu tenho a costela de Adão, também é uma planta que eu cultivo dentro de casa. E ela está se desenvolvendo muito bem. Está maravilhosa. Aqui eu tenho o Zamioculca. A Zamioculca é uma planta não exigente. Ela não precisa de muita rega. Se desenvolve mesmo onde não tenha muita claridade. Então é uma planta ótima para dentro de casa. Aqui eu tenho jiboias. Tenho a jiboia amarela, verde amarelo. Tenho aqui a jiboia verde limão. Esses vasinhos eu plantei tem pouco tempo. Aqui eu tenho a jiboia branca. E olha, estão se desenvolvendo bem aqui dentro de casa. Voltando aqui, eu tenho espadas, mais espadas. As duas espadas de São Jorge e Santa Bárbara. Gente, a história dessas espadas, eu encontrei muitas, bastante jogadas na rua. Então, por aqui, olha, eu tenho vários vasos de espadas espalhados pelo quintal e pela casa. Encontrei um monte. Quando eu peguei essas espadas, quando eu encontrei essas espadas jogadas na rua, eu fiz vários arranjos. Aqui eu tenho o pacová, que também é ótima para dentro de casa, uma planta que se desenvolve muito bem na sombra. E aqui, olha, eu tenho mais uma monstera. Olha, essa também eu adquiri tem pouco tempo. Ela estava plantada em um vaso menor. Daí eu passei ela para esse vaso um pouco maior. E ela já agradeceu, já emitiu folhas novas. Olha, está maravilhosa. E aqui, olha, eu tenho mais uma que eu trouxe recente pra cá, que é esse dólar. Ele está todo amarelo, também queimado do sol, porque, como eu falei, lá no quintal agora pega muito sol. E tem algumas plantas que não se adaptam muito bem ao sol. Eram cultivadas à meia sombra e, de repente, depois da poda da graviola, tem bastante sol. Então, algumas sentiram bastante. E essas que eu percebi que sentiu, eu trouxe para dentro de casa. Aqui eu tenho o lírio da paz.
maravilhoso. Esse você pode aí cultivar dentro de casa. Vai muito bem dentro de casa. Olha, esse é o gigante. O mesmo que eu tenho em um vaso grande, eu cultivo ele aqui nesse vasinho pequeno. Aqui eu tenho a Pleomele. Também é uma planta que tanto pode ser cultivada na sombra, como a meia sombra, ou até mesmo o sol pleno, desde que você adapte ela ao sol pleno. Você vai acostumando ela aos poucos, você consegue sim cultivá-la ao sol pleno. Essa minha também é cultivada em um pequeno vaso. E aqui eu tenho o guaimbê, essa planta maravilhosa. E essa é uma planta que vai muito bem dentro de casa, se desenvolve muito bem. Aqui eu tenho o cingônio. Cingônio também é uma planta ótima, ótima aí para ser cultivada na sombra. Aqui mais espadas. E aqui eu tenho clorofito, um vasinho de clorofito. Olha que lindo. E aqui, olha, eu tenho umas mudinhas que eu fiz recente. Eu tenho essa monstera adansone. Eu plantei há pouco tempo. Fiz esse quadro, reaproveitei essa gaveta e plantei a monstera, que se desenvolveu muito bem, olha o tamanho. E a jiboia prateada. E a jiboia não se desenvolveu tanto, mas ela está saindo folhas novas. E aqui a jiboia verde-limão plantada no coco. E é isso, pessoal. Essas são as plantas aqui da varanda. Olha, tem bastante plantas por aqui. Vou mostrar aqui pra vocês aqui no geral, olha. Tem bastante plantas. E agora vamos ver as plantas lá da cozinha. Então, gente, aqui na cozinha eu tenho algumas plantas também. Olha, aqui eu tenho a monstera adansone, que eu fiz o replante recente também. Olha, ela está bem grandona. Eu passei ela para um vaso maior. Aqui eu tenho Comigo Ninguém Pode, cultivado na água com argila expandida. Aqui eu tenho mais um vaso com espada. Aqui eu tenho a espada de São Jorge. Gente, olha o tamanho. Está enorme. Olha, e aqui eu tenho a avenca. Tenho essa avenca maravilhosa aqui, olha. Uma planta ótima para ser cultivada na sombra. As avencas, elas não gostam de sol, mas elas gostam de muita claridade. E aqui nesse cantinho, eu tenho o Philodendron Brasil. Olha, que já se desenvolveu bastante. Adquiri há pouco tempo. Cresceu bastante. Já até passou aqui do tronquinho, olha. Aqui eu tenho Comigo Ninguém Pode. Olha que maravilhoso. Aqui eu tenho mais um Comigo Ninguém Pode. Também muito bonito. Olha. E aqui eu tenho Bambu da Sorte. Eu tenho esse vaso com esse Bambu da Sorte. Eu fiz a poda nele recente, olha. Estava muito grande. Daí então eu fiz a poda. E aqui eu tenho mais algumas plantinhas. Olha, aqui eu tenho palmeira ráfia. Gente, essa aqui, olha, é uma planta ótima, uma planta de sombra, que pode ser cultivada na sombra aí. Você pode colocar ela dentro de casa sem medo. Essa vai muito bem dentro de casa. E aqui eu tenho jiboia. Jiboia também vai muito bem aí na sombra. Olha que lindas. Aqui eu tenho um arranjo com a jiboia verde-limão e
E essa aqui, a jiboia verde e amarelo. Olha, lindona. Fiz esse arranjo há pouco tempo e ela se desenvolveu muito. Essa sempre fica dentro de casa. E aqui eu tenho essa calanchoe. Essa calanchoe também está ficando dentro de casa. Essa aqui você tanto pode cultivar ela no sol pleno, como na sombra ou à meia sombra. Porém, ela na sombra, ela fica assim, olha, meio estiolada. E as folhinhas ficam assim, bem clarinhas. Quando cultivada no sol, eu tenho uma ali no sol pleno, ela fica com as folhinhas, com as bordinhas bem marrom. E aqui eu tenho mais uma avenca. Olha, as avencas, elas adoram esses cantinhos assim, olha, com bastante claridade, porque aqui, olha, tem a porta. Então, se você puder deixar elas assim, próximo de uma porta, de uma janela, dentro de casa, elas vão muito bem, porque são plantas de sombra. E aqui eu tenho mais algumas plantas que eu quero mostrar pra vocês. Olha, logo aqui eu tenho uma maranta, que o vasinho aqui tá servindo de peso pra porta. E aqui, vamos ver mais algumas. Aqui eu tenho umas suculentas aqui, bem estioladas por causa da parreira. Então, quase não pega sol aqui. E aqui, gente, a maioria aqui são plantas que não pegam sol. Por quê? Porque o sol pega aqui em cima, na parede. Então, essas plantas que ficam aqui no chão, elas não pegam sol. Tem maranta barriga de sapo. Essa ela está meio enroladinha porque aqui é muito quente. Esse horário, agora são 3 horas da tarde, e ela enrola as folhas. Aqui eu tenho a glaonema. Essa também não pega sol. Essas, como eu falei, essas que ficam aqui no chão, não pega sol, só mesmo a claridade. Olha que eu tenho esse arranjo aqui com algumas espadas. Aqui eu tenho mais um vaso de zamioculca. Olha só. Eu tenho essa dracena. Essa dracena eu ganhei de uma amiga e plantei aqui ela aqui misturada. Olha, são duas cores, tem essa e tem essa outra aqui, olha. São lindas. Aqui mais um vasinho com o lírio da paz. E aqui junto tem barba de Moisés. Aqui eu tenho a Alocasia variegata, que está saindo da dormência. E olha só, gente, a quantidade de mudinhas que brotou aqui junto. Aqui eu tenho essas begônias. Essas begônias também são plantas de sombra. Aqui eu tenho esse vaso com esse coleus maravilhoso. Na verdade, esse vaso é do caladium. Meus caládios estão saindo da dormência, estão começando a brotar. Aqui eu tenho mais um arranjinho com as mini espadas. E aqui eu tenho Comigo Ninguém Pode. Olha, esse Comigo Ninguém Pode também é um Comigo Ninguém Pode que eu achei jogado na rua. Aqui eu tenho um lírio. Olha esse lírio maravilhoso. Esse lírio eu ganhei de uma amiga. Outro lírio aqui, esse também foi a mesma amiga que me deu. Aqui eu tenho mais uma glaonema. Olha, essa eu plantei ela em um vasinho maior, ela estava lá na varanda. Eu retirei e plantei ela aqui nesse vaso maior.
porque eu quero que ela aumente, ela se propaga. É uma planta que se propaga muito fácil, mas como ela estava em um vasinho bem pequeno, ficou muito tempo em um vasinho bem pequeno. E agora eu passei para esse vasinho maior. Aqui eu tenho essa flor leopardo. Aqui a clúzia. Essa também é uma planta que eu encontrei na rua e olha, alguém fez a poda no jardim, jogou na rua e eu peguei um galho e plantei aqui. E ele está aqui junto com essa muda de antúrio. Esse antúrio aqui eu fiz através de semente. E aqui eu tenho mais uma glaunema maravilhosa. Olha, olha que linda. Essa também ótima para sombra. Essa ela não suporta sol. Ela no sol ela não fica assim tão bonita, igual quando está na sombra. E aqui, olha, que eu tenho algumas plantas pendentes que também não pegam sol. Isso aqui é aquela calanchoe que eu mostrei agora há pouco. Olha só. Olha o tamanho das folhas e a coloração. Essa aqui, ela não pega nada de sol, mas está muito bonita aqui nesse cantinho, olha. Aqui eu tenho o lambari. E tenho essa tradescantia. Gente, aqui não pega sol, mas tem bastante claridade. E é assim, um cantinho bem quente. Porque é apenas um corredor. Olha, a parede e a outra parede. Gente, aqui eu tenho o Selenicereus. Talvez não dê pra vocês verem direito por causa do reflexo do sol. Aqui eu tenho esse cedro. Olha, esse aqui já pega um pouco de sol, porque ele fica aqui em cima, na janela. Olha, a parte que fica aqui pra baixo está bem estiolada. Vou mostrar mais uma vez essa xanana que nasceu aqui na parede, olha. Gente, fico impressionada com essa plantinha. Tem mais de 2 anos que ela está aqui. Já floriu várias vezes, aqui no concreto. E aqui eu tenho dinheiro em penca. Olha. E esse eu fiz o replante dele recente. Mas como aqui tá muito quente, olha, até começou a secar. Tá maravilhoso também. E aqui eu tenho um dólar também pegando sol. Olha como ele fica feio. Fica meio amarelado. Preciso fazer o replante. Gente, preciso fazer o replante, mas também preciso esperar aqui pegar mais sombra, porque aqui nessa parede, nessa época, pega bastante sol. Então, ele está assim, bem amarelo. Aqui eu tenho Plequitranthus. Esse tem bastante tempo que eu fiz esse arranjo. Olha, ele está maravilhoso. Também já está precisando de replante. Olha, como vocês podem ver, já secou. Secaram alguns aqui. E olha, lindão. Gente, aqui eu tenho dinheiro em penca. Olha, esse eu plantei aqui nesse vaso tem pouco tempo. Ele gostou daqui. Está maravilhoso. E aqui eu tenho essa outra plantinha aqui, olha. Muito fofa. Essa eu nem sei a ID. Maravilhosa. E aqui o Senécio jacobsene, olha, lindão. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal.
e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Obrigada aí, Suzana, pela sugestão de vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.